como lidar com as críticas. E aí, você está sabendo lidar com crítica, Léo? Depende da crítica, né? É? Ih, ó. Então é isso e muito mais. Você tem que continuar assistindo o programa. E para fazer parte aqui da nossa bancada, da nossa turma, que realmente vem nos enriquecer muito, eu quero chamar nosso querido psicólogo, Dr. Dalton Ricaldoni. Saudades, Dr. Dalton! Que bom estar aqui de novo. Só sumiu demais. Fiquei um tempo sem vir aqui. Mas que bom que o senhor está aqui. Fique à vontade, você sabe que é a casa do senhor, né? Obrigado, espero contribuir bastante. Com certeza, isso aí eu já tenho certeza. A gente tem uma companheira que a gente chama muito também, né, Léo? Com certeza, gente boa, da melhor qualidade. Pois é, eu quero chamar, então, Rosa Vani, pedagoga. Pode sentar. Ah, querida, que delícia que você veio. Olha, mulher é todo um trabalho, calma. Tem todo um processo. Segure o microfone, isso. Homem é simples, só senta. Isso. Enquanto isso, minha plateia pode se assentar, pode ficar à vontade. Tempo ainda de falar, oi, gente! Olha! Sentiu, né? Que bom que você veio também, Rosinha. Muito bom, tá aqui sempre, né? E olha, com um povo bonito desse, como é que você não fica bem no final de sábado, assim, no final de tarde de O sábado? pessoal ficou tudo vermelho, gente. Aí. Ficou. Essa era a ideia, a gente combinou. Eu ia falar e todo mundo fica vermelhinho. Combinaram? Nós combinamos, eu pesquei para todo mundo. Pois é, e hoje é o tema como lidar com as críticas. Doutor Dalton, o que é crítica, doutor Dalton? Boa pergunta. Crítica, na verdade, no sentido adequado, é uma análise objetiva, racional e equilibrada de alguma coisa. Visando, você vai criticar alguém ou alguma coisa, você está fazendo uma análise racional, equilibrada, objetiva e está levantando os pontos positivos e negativos daquela história, visando o aperfeiçoamento daquilo que você fez. Esse é o sentido exato e adequado. Agora, depois, nós vamos entrar no emocional e vamos distorcer uma porção de coisa. Fala, Rosinha. Eu fiquei olhando assim, falei, nossa, mas se é esse negócio era até bom, por que a gente não gosta tanto quando faz crítica? Se é isso, assim, né? O bom dessas coisas, assim, quando a gente começa, as pessoas começam a falar o que é realmente o sentido das palavras, né? E a gente está acostumado a lidar com elas num outro contexto, né? Isso é de comer, de beber ou de passar no cabelo, né? Na verdade, a crítica ela é uma coisa que, não nessa acepção, que é uma acepção, né, científica, até a gente pode falar dessa forma, que prejudica muito a gente se a gente não souber como é que lida com isso no cotidiano, né? Ou se e que a gente também faz e prejudica muitas pessoas, se a gente tiver uma língua muito ferina, assim, né? Que as pessoas chamam de sinceridade, né? Fala, eu nasci assim, eu sou sincera. Meu, às vezes você é grossa mesmo, grosso, né? E fica, né? Vocês já sentiram o clima do negócio, né, gente? Fala, doutor Dalton. Não, porque, na verdade, o que vai complicar depois é que as coisas deveriam ser assim. O que complica no ser humano é que ele funciona com duas lógicas. Ele tem a lógica do racional e do emocional. Se nós agíssemos racionalmente, as coisas seriam mais fáceis. Sim. Quando você entra com a questão do emocional, aí a crítica vira uma outra coisa fora desse contexto. Em cima disso aí, doutor Dalton. Porque dizem que o homem é racional e a mulher é emocional. Quando entra, então, o emocional que complica, como é que é esse negócio? Não, o homem e a mulher têm racionalidade e emotividade. As mulheres são mais emotivas e os homens mais racionais. Certo. Mas os homens também têm emoção, os homens têm sentimento, os homens ficam com raiva, ficam chateados, gostam, não gostam. Os brutos também amam. Essa é boa, Carol, obrigada. Nos três você saiu bem nessa. E eu queria perguntar, gente, então existe crítica boa e crítica ruim? A crítica boa, ela é construtiva quando a pessoa realmente faz aquilo. Ela tem o objetivo de ajudar o outro e o objetivo é o aperfeiçoamento. Isso é uma crítica construtiva. Agora, o problema da crítica é quem faz e quem ouve. Uma coisa é a crítica, é o conteúdo da crítica. A outra coisa é quem critica e quem ouve, porque isso aí vai variar muito de acordo com o emocional das pessoas. Mas sabe o que eu acho que eu também concordo. Eu acho que vai variar demais, né? A crítica positiva, a negativa e a forma como a pessoa recebe. E uma coisa que é interessante também é que eu acho que a gente
tem que ter uma outra coisa que chama autocrítica também, né? Às vezes, vou repetir, parece que é brincadeira, mas às vezes tem muita gente que fala assim, olha, eu sou muito sincera, eu sempre falo o que penso, outra nem está te perguntando, né? A vida da pessoa é a vida da pessoa, não é verdade? Né? Assim, não é isso, né? A gente às vezes, né, ora e vigia a vida do outro e aponta para o outro aquilo que a gente acha que no outro precisa de ser consertado, né? Como se a gente também, na nossa humanidade, tivesse o poder, ou então se a gente estivesse num patamar tão superior, que a gente tivesse poder de apontar no outro aquele que ele precisa Você mudar. olha o cisco Isso no olho do muito outro e não olha a trave no seu próprio isso, olho. exatamente. A verdade sem graça, a verdade sem a graça, ela se torna prejudicial. Né? Com certeza. Então o cara diz, eu sou verdadeiro. Não, você é mal educado. Sim. Tá, né? Às vezes Ainda tem uma coisa interessante que depende da personalidade das pessoas. As pessoas têm tipos de personalidade, né? As pessoas não são iguais, elas têm Isso. personalidade diferente. Você fez uma coisa que está boa, mas eu sou mais prático, você é mais teórico ou mais artista, então para mim aquilo não é tão bom. Mas eu tenho que entender o seu lado das coisas. Então as pessoas embolam muitas coisas. Na verdade, as dificuldades emocionais das pessoas fazem com que elas queiram compensar a dificuldade dela reduzindo o outro. Será que a crítica, às vezes, vai depender de como nós estamos naquele dia? Porque, às vezes, a crítica pode até vir bem, mas você está azedo naquele dia. Isso aí, com Qualquer certeza. coisa que te falar não vai entrar bem. E, às vezes, você pode até estar num dia bom e receber uma crítica forte que, às vezes, não te abale tanto. Isso pode acontecer, doutor? Com certeza. Agora, tem uma coisa interessante que ela colocou, é a questão da pessoa ter uma autocrítica. Porque se você for uma pessoa que se avalia, quando alguém te falar alguma coisa, você já tem uma certa noção. Entendi. As pessoas têm que ter um Balizar, desconfiômetro ligado e saber que elas têm qualidades, que elas têm defeito, que elas têm limitações. Então, quando a pessoa te fala alguma coisa, muitas vezes ela não te pega tão de surpresa assim. Só que você, muitas vezes, não gosta de ouvir o que ela diz. Se você não tiver um dia em que você está com a autoestima melhor, mais inspirado, isso é mais difícil de ouvir. Liga o desconfiômetro. Então. Com certeza. Tem que ligar. Aqui, gente. Léo, eu vou ter que deixar esses meninos perguntar. Sabe por quê? Porque estava uma conversa, um zoom aqui que eu te faço aqui. Eles estão querendo perguntar, Léo. Vamos deixá-los Rola a perguntar. bola. Fala seu nome, a sua pergunta, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Meu nome é Reinaldo Domingos e eu gostaria que o senhor falasse de verdade. Existe essa questão de crítica construtiva? Na verdade, a crítica construtiva seria uma atitude realmente amorosa de alguém que gosta de você e que quisesse colocar. Eu acho que a palavra crítica, o problema da palavra crítica é que ela tem uma conotação muito negativa. Se eu falasse com você em feedback, eu vou te dar um feedback, eu vou te dar um retorno, eu vou conversar com você e eu chegar e falar, eu sou seu amigo e vou colocar aquilo de uma forma mais adequada, fica fácil. Só de eu falar, eu vou ter que... A crítica, na hora que você ouve a palavra crítica, você arrepia, porque você vai ver que vai... Normalmente, o que a gente chama de crítica é a crítica destrutiva. E o que a gente chama de crítica construtiva é um feedback amoroso de quem gosta do outro. Então vamos falar assim, eu vou te dar um feedback, o cara aceita melhor, não é isso? Não. E contando que seja verdadeiro, né? Porque tá aí certo. o problema do ser humano é que você absorve as palavras, usa elas fora do contexto, e agora, quando eu falo da atitude interior do que você realmente quer falar. Certo. Isso você precisa de falar, né? Porque, como ela mesma disse, tem coisa que você não precisa de falar. Tem esse. Isso mesmo. Tem Ô, coisa que precisa Rosinha, falar. eu quero que você... A Rosinha, ela veio para contar, né? Você foi uma pessoa que já viveu. Ela foi me contando os tipos de críticas, de situações que ela já viveu, que eu falo, não, Rosa, você tem que ir lá. Você tem que ir lá para compartilhar conosco, né, seu próprio testemunho, assim, de vida mesmo. Pois é engraçado. Só retomando um pouquinho, quando ele fala se existe ou não crítica positiva, né? E eu fico pensando assim que aí eu remeto também um pouco na questão da história e da profissão da gente, que qual que é o papel também do adulto no processo de construção da identidade das crianças e de criticar mesmo, sabe? Assim, fazer esse pontuar do que é certo, do que é errado, do que está bom e do que está ruim nessa pessoa, né? Informação para o processo de construção dela. Eu acho que isso é fundamental, assim, o equilíbrio disso, né? Não é uma crítica que elimina o outro, mas que ajuda o outro no processo de construção dele. E aí, nessa perspectiva, quando eu e a gente estava conversando, ela falou, você já sofreu crítica? Eu falei, é lógico. Primeiro, por quê? Né? Eu não sei por quê, eu tenho uma fama de uma pessoa brava,
Não acho, sou um docinho. sempre Mas assim. isso, não sou um doce. De coco queimadinho, Ou de ló, né? um docinho. É um doce ótimo, viu, gente? Experimentem, da cozinha mineira, experimentem doce de jiló, é muito bom. Tá? Existe e é muito bom. É bom Né? Mas eu estou mais para um coquinho queimado, assim, é uma coisa mais... Ela é mais ligada às raízes, assim, afro-brasileiras, né? Assim, na lida lá. E aí, na infância, essa questão, né? Então, voltando, né? Eu tinha fama, tenho fama de ser uma pessoa brava, mas sou muito bem-humorada também. E aí, durante muito tempo, no processo de formação profissional, eu recebia muitas críticas porque as pessoas não vinculavam a questão do bom humor à questão da competência, né, ou da seriedade profissional. As pessoas tendem a pensar que, se você é bom profissional, você é extremamente carrancudo, né, e não precisa ser assim. Né? E aí, isso me pegou muito em alguns momentos, porque, por exemplo, na relação familiar, e aí por isso que eu retomei essa coisa da formação da criança, na relação familiar, em sendo uma família mestiça, né? Papai era uma figura com pele clara, e a gente cresceu muito tempo, eu cresci durante muito tempo ouvindo críticas vinculadas à questão racial do pai. Né? De certa, isso acaba com a gente num determinado momento, né? Isso só vai se resolver depois que você se resolve como pessoa e etc. Na verdade, né? Isso posso falar isso de público, né? E só se resolve muito depois no gabinete do meu pastor, Não, amiga. né? Em processo de trabalho e conversão religiosa. Então, quando eu falo desse cuidado com a crítica que a gente tem que ter, sobretudo para as pessoas mais frágeis, porque também o processo, né, de falar a verdade para o outro, de exercer a crítica, já falei, pensei, ele em alguns momentos também, ele é um processo de abuso de poder, a gente pode chamar assim. Que você está numa posição um pouco melhor que o outro, hierarquicamente melhor, você é um pouco mais velho que o outro, se sente no direito de virar para uma pessoa que está frágil, que hierarquicamente está abaixo de você, ou depende de você, e falar aquilo que você bem entende, muitas vezes na ilusão ou na desculpa de que está fazendo isso para o próprio bem da pessoa. Né? Tem que tomar cuidado. Na verdade, a maioria das vezes, quando as pessoas usam essa expressão, elas não fazem pelo próprio bem das pessoas. Fabrício quer perguntar? O negócio é o seguinte: nós vivemos determinadas situações dentro da nossa banda, dentro do convívio da nossa banda, até mesmo no cotidiano, que eu imagino que o meio da música ele é um dos meios onde mais se ouve críticas, onde pessoas se levantam com olhar crítico, tanto para jogar pedra como para incentivar. E nós temos aqui um exemplo vivo, né? Nós aprendemos, estudamos numa escola de pastor Wellington Highlander, onde nós aprendemos, às vezes, a serem apedrejados e crescemos com maturidade, onde nós passamos a entender que essas críticas, elas hoje, talvez em nós, não fazem mais efeitos destrutivos como faziam no passado. Aí uma pergunta. A maturidade emocional e a maturidade do crescimento, do desenvolvimento do ser humano ajuda a amenizar essas questões do sentimento pós-crítica? Eu vou remeter uma questão que Carol falou. Ainda assim, vai depender demais do dia que você tiver. Né? Assim, às vezes uma coisa, né? Você, por mais maduro, nós nunca estamos prontos nem completos, né? Graças a Deus, nós somos uma obra inacabada na mão dele. Se estiver pronto, está no céu. Não é verdade? Então, assim, que bom que está todo mundo aqui em construção, né? Então, nesse processo, ele é assim mesmo, né? Tem dia que você está melhor, tem dia que você está pior, né? E aí isso, aí eu não sei se o dia que você reage de forma pior à crítica é a imaturidade, né? É um dia que um conjunto de coisas pode contribuir para que você sinta esse baque de forma mais forte. Agora, quando você estava falando dessa questão do meio artístico, eu fico imaginando que pensei nisso agora, nunca tinha pensado nisso antes, só pensei depois que você falou. Eu fico imaginando que Deus também, eu acho que com o artista, ele às vezes usa uma estratégia dessa, assim, sabe? Precisa de ter, porque senão os sujeitos estão tá tão na mídia, tá tão exposto. Se tiver muita gente aplaudindo, sempre pode virar uma outra coisa, né? Assim, porque é um meio em que eu conheço algumas pessoas do meio artístico, pessoal que trabalha com cultura e etc. Gente, é uma fogueira das vaidades, que é uma coisa impressionante, né? Então eu acho que é preciso
sabe? Até para balizar, assim. Né? E a gente que trabalha no meio artístico, pessoas que trabalham no meio artístico, para Deus, eu acho que elas precisam de ter um coração muito aberto para receber críticas e tomara que continuem recebendo, porque a falta disso, temo eu, que faça com que a pessoa se sinta um pouco num lugar muito acima do que ela está de fato.